Se a liberdade religiosa é um direito garantido pela Constituição, por que ainda vemos tantos casos de intolerância no Brasil? Olá, eu sou Lana Francis e começa agora mais um episódio do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre garantias legais contra a intolerância religiosa. E nesse bate-papo eu convido a advogada Otacília Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada, Lana, tudo bem? Bom, por aqui tá tudo bem, ainda mais que a gente vai falar sobre esse assunto tão importante, né? Trazer conhecimento para quem nos escuta, para ver se a gente consegue até melhorar um pouquinho essa situação. Afinal de contas, informação é poder, não é verdade? Sim, com certeza. Então vamos lá. Explica um pouquinho pra gente em relação à linha do tempo sobre as leis direcionadas à intolerância religiosa. Pronto. A gente tem um contexto, iniciático, quando a gente tenta realmente traçar uma linha do tempo no que se refere à questão da intolerância religiosa no Brasil, que precisa remontar à raiz desse problema, né? Essa religião existe aqui por conta de pessoas que foram traficadas de África para cá em um período colonial e que, por conta disso, vieram com suas histórias, com sua memória, com suas culturas, e que, por mais que tenham tentado apagar tudo isso, ela sobreviveu de formas que agora existem aqui de uma forma muito peculiar. E dessa existência aqui no Brasil, desse desenvolvimento, até aqui aconteceu muita coisa, né? Desde a abolição da escravatura para cá, foi muito gradual e ainda está em desenvolvimento o desenvolvimento de uma legislação e a aplicabilidade de leis que remontem e que realmente sejam eficazes na garantia da plena liberdade religiosa das pessoas, né? Os cultos de matrizes africanas foram por muito tempo criminalizados mesmo, e até hoje em dia são muito comuns os crimes que hoje em dia são assim tipificados, né? Mas que não são de agora que acontecem, os crimes que visam impedir as pessoas de se manifestarem religiosamente de formas que desviem, né, do que consideram normal ou cristão, e a partir disso tem muitas violações a esses direitos, que vão desde coisas mais básicas, como insultos, xingamentos, bullying, até coisas mais sérias como assassinatos e depredação de locais, de templos, enfim. Tem muitas formas de violação desse direito. E a gente tem algumas leis no Brasil que visam proteger, né? A própria Constituição é uma que garante a liberdade de crença e a inviolabilidade desse direito também. Apesar disso, tem ainda uma lacuna muito grande no judiciário, né? No legislativo e no social mesmo das pessoas, de conseguir aplicar essa garantia, esse direito à liberdade de crença das pessoas aqui no Brasil, por ainda ser uma sociedade que é muito marcada, que tem esse racismo muito enraizado. Eu vi que uma das principais leis, ela é de 2007. Eu considero 2007 muito recente, né? O que a gente pode destacar dessa lei e o que você avalia como mudança? O que evoluiu de lá para cá? Bom, essas leis são recentes mesmo, comparando o tempo desde quando tudo isso acontece, né? Mas a própria abolição da escravatura é muito recente também, né? É tudo muito recente, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem leis que foram promulgadas há pouco tempo, mas mesmo assim você vê que a efetivação dela não é muito visível na sociedade. A gente ainda vê um atraso muito grande, inclusive de leis mais antigas, por exemplo, como uma que eu considero das mais importantes que existem nesse sentido, não vou lembrar o número exato da lei agora, acho que é 10.963, de 2003, que é uma lei que obriga que
seja ensinado sobre cultura afro e indígena nas escolas e que se ensine sobre isso para as crianças, né, sobre a existência dessas outras culturas e formas de religião e tudo mais. E isso não é levado em conta, sabe? Isso não é realmente efetivado por quem aplica isso, não tem a obrigação de aplicar isso na sociedade, né, que é o Estado e o município. Então, a gente vê realmente uma dificuldade de se aplicar isso, inclusive na universidade, porque o curso de História daqui foi ter uma matéria de História da África há pouquíssimo tempo. Então, você vai imaginar como que tá numa escola de primeiro grau, né? Então, realmente tem uma defasagem muito grande desse ensino, que é muito, muito importante para que as pessoas venham já de base com a compreensão de que tá tudo bem você ter outra crença, tá tudo bem você ter uma religião de matriz africana, que isso não faz de você uma pessoa ruim, enfim. Mas toda essa legislação, tanto essa de 2003, quanto a de 2007, quanto várias outras, que cada uma vem com uma função diferente, desde criminalizar a intolerância religiosa, quanto equiparar a intolerância religiosa ao racismo religioso, enfim. Todas elas vêm com essa intenção de realmente avançar um pouco na pauta, né? Mas a gente compreende que o que realmente vai surtir algum efeito vai ser com a gente investindo na educação de base para que as pessoas consigam crescer com outra compreensão e, claro, educar no sentido de que as pessoas que já têm outra compreensão mudem um pouco, né? Entendam, vejam como funciona, se abram a cabeça e o coração para entender que existem outras vivências, outras formas de crença que são igualmente dignas, né, de respeito. Você colocou em destaque na sua fala a diferença de racismo religioso e intolerância religiosa. Sim. Qual é essa diferença? Bom, a intolerância religiosa pode ser destinada a qualquer religião. A pessoa simplesmente, por exemplo, tem intolerância a qualquer uma que não seja a dela, independente de matriz, de onde seja ela indiana, africana, americana, europeia, enfim. Ou tem intolerância com uma religião em específico por algum outro motivo que não seja o racismo, que é justamente o que tipifica o racismo religioso como tal, né? Porque é uma intolerância religiosa justificada pelo racismo, justificada pelo contexto que a gente tem no Brasil de ser um racismo histórico, de ser uma construção, de ser estrutural, e por conta disso acontecer dessa forma, né? Então, por conta disso, ter tantos ataques que são não só individuais, mas que são realmente estruturais a questão das religiões de matrizes africanas aqui no estado, por terem sido institucionalmente criminalizadas, por terem sido inviabilizadas por diversas formas, por terem, enfim, serem desprezadas de forma estrutural no contexto brasileiro. Então, aqui é um tipo de intolerância muito comum, o racismo religioso, que difere da intolerância nesse sentido. Diante disso, você trazendo para a nossa realidade, o que a gente pode destacar aqui no nosso estado de Roraima, sobre esse assunto? Bom, a gente tem ainda um estado que é muito atrasado nesse sentido, porque apesar de ter muitas casas aqui de religiões de matrizes africana, seja candomblé das diversas nações, né, Queto, Angola, Jeje, a gente vai ter casas de Umbanda também, de Quimbanda, Terecô, Jurema, enfim, são várias denominações, são várias religiões, são várias casas. Muitas nem sequer parecem uma casa de axé, porque as pessoas têm medo de que fique visível para o público que aquilo é um terreiro e que por conta disso iniciem depredações e, enfim, violências, né? E as pessoas muitas vezes acham que não, porque as pessoas têm medo e preferem passar despercebido. Mas a existência é vasta e as pessoas estão cada vez mais, na verdade,
se informando dos seus direitos e indo atrás deles, né? Então, cada vez mais tem se feito estudos que demonstram, né, e que catalogam essas casas aqui no estado, mas mesmo assim, a incidência de crimes e a possibilidade de se garantir esse direito a essa liberdade de crença é muito difícil, porque, por exemplo, a delegacia, quando você liga para denunciar, não tem uma categoria específica de intolerância religiosa. Normalmente classificam como briga de vizinho, por exemplo. E aí a gente não consegue, eu sou pesquisadora da área, né, sou mestranda na universidade, e simplesmente não existem dados nesse sentido, de números de intolerância religiosa, de denúncias por intolerância religiosa nesse sentido. Não existe uma publicação, divulgação de como as pessoas podem defender seus direitos nesse sentido, a quem elas vão recorrer quando esses direitos forem violados, porque liga para a polícia e não consegue, sabe? Porque justamente não tem esse tato dos profissionais para tratarem como tal, sempre tratam como briga de vizinho e não entendem o real crime que pode estar incutido nessa situação. E, enfim, isso acaba por dificultar muito a expressão e a real aplicação, né, e efetivação da Constituição Federal, primariamente, que é quem garante, né, ou quem busca garantir essa liberdade de crença para todos os cultos aqui no Brasil, mas que tem essa dificuldade muito maior quando se trata de religiões de matriz africana. Você está fazendo mestrado, desenvolvendo sua pesquisa. Conta um pouquinho mais pra gente sobre sua pesquisa, o que mais que a gente pode destacar e que você já identificou no decorrer desse estudo. Tá certo. Eu tô fazendo um mestrado em Sociedade e Fronteiras na Universidade Federal e atualmente, né, minha dissertação está se intitulando como Encruzilhadas da Fé. É um estudo sobre as manifestações de racismo religioso aqui do estado de Roraima. E eu estou desenvolvendo ainda, né, mas passando realmente por um estudo bastante teórico das implicações, das denominações do racismo e de onde ele vem, como ele se apresenta na sociedade. E entrando numa fase também de começar entrevistas e busca com autoridades religiosas do estado para saber o ponto de vista deles e como eles se sentem atingidos pelo racismo religioso aqui. Vou passar por uma fase depois de entrevistas com autoridades públicas mesmo, para falar com promotores de justiça, defensores, pessoas que atuam com isso no ramo judicial, para ver como que tem sido tratado esse problema aqui juridicamente, e também, claro, passar por entrevista com pessoas da gestão do Estado. A gente tem aqui um conselho de promoção da igualdade racial, do qual eu participei da criação, porque é muito recente também, foi criado no ano passado, se eu não me engano, e nisso vai ter entrevista também com a atual coordenadora, para a gente entender como que estão sendo feitas e destinadas as ações para dirimir, né, para reduzir o racismo religioso aqui no estado, o racismo como um todo, mas principalmente destinada para diminuição do racismo religioso, né? Enfim, é uma pesquisa ainda em andamento, mas que tem me feito realmente entender como é uma questão que ainda tem muito a caminhar, tem muito a se desenvolver. O Estado ainda tem muito filhotinho nesse sentido. Nesse processo, fiz algumas viagens para a Bahia, e é um estado que está em outro lugar, claro, né? Dentro da questão racial e da questão da proteção dos direitos da pessoa negra, e abrange a questão da tolerância religiosa, mas a gente ainda tem muito que caminhar aqui rumo à garantia desses direitos. Perfeito. Teve um momento na história que ganhou destaque nacionalmente e incentivou o judiciário a criar leis. Fala pra gente um pouquinho sobre este assunto específico. Bom, a gente teve um caso específico que teve repercussão nacional, não aconteceu aqui em Roraima, né? Mas foi o falecimento da mãe Gilda de Ogum, que era uma mãe de santo, que sofria perseguições seguidas e reiteradas ao terreiro dela e à pessoa dela como mãe de santo. E,
Isso fulminou em um ataque que aconteceu em rede nacional, quando seguidores de uma determinada igreja fizeram publicações e divulgações atribuindo a imagem dela a coisas ruins, negativas e pesadas, e ao se deparar com aquela imagem, né, com aquele contexto, ela teve um ataque fulminante e faleceu, né? Isso gerou a denominada chamada, né, até hoje, a lei da Mãe Gilda, que é a lei que instituiu o Dia de Combate à Intolerância Religiosa aqui no Brasil, por exemplo, né? E isso aconteceu em 2000, o falecimento dela, mas de lá para cá, várias outras leis foram criadas e vêm sido criadas para poder facilitar e desenvolver realmente o caminho, porque ainda tem muito o que ser caminhado, muito o que ser trilhado, e os passos são dados devagarinho, realmente. Às vezes é uma manifestação, é um grupo de pessoas que faz realmente um projeto de lei, um deputado que se elege pela causa, o que ainda é muito difícil, né? Enfim, são passos de formiga mesmo que tem se dado, mas que às vezes precisa de... não devia ser necessário, né? Mas que às vezes acontece de um caso mais grave gerar uma repercussão que inicia uma série de revoluções que vão ser importantes para a garantia de direitos mais lá na frente. Como que a sociedade em geral pode contribuir para evitar a intolerância religiosa? Primeiro de tudo é se informando para saber que não é coisa de outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, que a gente tem direito à liberdade religiosa como qualquer outro seguidor de outra religião, evangélicos, católicos, adventistas, budistas, são todas pessoas tentando um mesmo objetivo, né, que é a evolução espiritual e a felicidade aqui nesse plano, enfim. E eu acredito que o principal é isso, se informar as pessoas ao redor e agir de acordo com isso, né? Não reproduzir racismo, não reproduzir falas intolerantes, que às vezes as pessoas falam no dia a dia e acham que não vai repercutir em nada, que não vai causar, assim, que ninguém se importa com isso. E, enfim, se informar é o principal. E a partir daí, realmente, as pessoas que são de terreiro, pessoas que são umbandistas, candomblecistas, que busquem seus direitos, né? Que diante da infração de algum direito seu, que realmente faça de tudo possível. Claro que é um desgaste muito grande, às vezes, para a pessoa que já está sofrendo com a violação de um direito, ter que se deslocar em 1000 pedaços para poder fazer valer, para poder fazer acontecer alguma coisa. E mesmo assim ver que até às vezes o judiciário está de mãos atadas ou está inerte quanto à situação, deixa a pessoa desamparada, mas tentar de todas as formas, tentar juntar as associações que a gente tem nesse sentido. Hoje em dia aqui em Roraima tem a FATAB, que é uma associação de direção do Tata Boculê, que é um pai de santo muito atuante aqui no estado, de uma casa de santo de Angola, de Candomblé Angola, que é bastante atuante nessa situação de promoção de direitos também às casas, e tem casas que fazem rodas de conversa para falar sobre o assunto, enfim, tem sido feitas várias ações educativas no sentido de levar essa informação para as pessoas, e cada vez mais a gente espera que aconteçam mais, né, que tanto a sociedade civil quanto o judiciário, o legislativo, o educativo estejam envolvidos nessa causa para a gente evoluir, para que as pessoas cada vez mais saibam e tenham acesso a informações corretas e justas sobre a situação, né? Para que o que chegue a elas seja realmente uma visão justa e digna, e não uma de ataque e de demonização dessas crenças. Sabemos que são inúmeras religiões, né? Muitas mesmo, mas a lei ela vem buscando se adaptar conforme cada uma, porque, por exemplo, eu vi que tem uma mudança na lei também bem recente, direcionada para
adventistas do sétimo dia, né? Que em relação a concurso público, quando as provas poderiam ser no sábado, que tem todo também aquele cuidado em relação a acessórios que de repente a pessoa usa por conta da religião na hora de tirar a fotografia de documentos. Então, a gente percebe toda essa evolução. Você mesmo mencionou que aqui no estado ainda é muito complicado denunciar, mas diante disso, diante desta realidade, o que fazer quando identificar que eu, por exemplo, estou passando por uma situação de intolerância religiosa? Onde buscar? O que fazer? Claro, o ideal é realmente acionar a polícia, né? Dá para fazer um boletim de ocorrência, virtual ou presencial, depende do crime, da gravidade, da necessidade de um atendimento urgente ou do mero registro, né? E acionar a maior quantidade de instituições que você consiga para poder ajudar e conseguir juntar o máximo de provas possível da ocorrência do crime, né? Vídeo, foto, documento, enfim, para que se consiga realmente buscar uma reparação possível ou uma responsabilização do agressor, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, diminuir a ocorrência desses casos, né? Mas o principal é não ficar calado mesmo, buscar a ajuda de associações e das organizações que têm a obrigação de tratar disso, né, como a própria polícia, o Ministério Público, a Defensoria, enfim, tem instituições que visam resguardar esses direitos. Então, o ideal é que se busque, e na falta deles, organizações da sociedade civil, né, que podem estar orientando a pessoa diretamente, como a própria AFATAB ou algum advogado, para que a pessoa seja orientada sobre os direitos que ela pode estar buscando e como ela pode fazer isso. O que a gente pode destacar sobre a educação religiosa nas escolas? Eu lembro que na época que eu fazia o ensino fundamental ainda, tinha uma disciplina, na época, de educação, né, religiosa. E tinha a questão de uma religião em si, que eles abordavam durante todo o ano. Isso mudou de lá para cá. O que a gente pode destacar sobre a educação na escola? Bom, mudou na lei, né, na teoria, porque realmente é uma questão que ainda se tem muito a caminhar, porque o que se tem mesmo na realidade é uma unidade de religião que é trazida como digna de respeito e de ser ensinada para as crianças, principalmente. Então, o que se busca com ensino religioso hoje em dia é a ideia de que não é sobre ensinar uma religião, mas ensinar sobre a existência de religiões e função e como elas se aplicam nas sociedades de formas diferentes, enfim. E, infelizmente, o que a gente tem, como você falou mais cedo, sobre a possibilidade de adventistas não fazerem prova no dia de sábado, por exemplo. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter os preceitos das religiões de matrizes africanas respeitadas dentro de instituições de ensino, dentro de locais, hospitais e outros locais públicos, porque ainda se tem uma resistência muito grande devido ao racismo que é implicado, né, nessa situação. Então, é muito difícil, por exemplo, lidar com crianças em ambiente escolar. Tem muitas crianças que ficam com preceito de roupa e só podem usar determinada roupa por um tempo, e a escola proíbe, por exemplo, a criança de ir com aquela roupa para a escola. E isso ainda hoje, sabe? É o tipo de coisa que você não vê acontecendo com religiões que não são de matriz africana aqui. Por isso se fala do racismo religioso, porque tem coisas que só atingem a religiões de matriz africana, como certos tipos de preconceito, certos tipos de impedimentos e certos tipos de violência mesmo, como
o ataque a templos e assassinatos a líderes religiosos. Então, realmente, é mais uma das coisas que se tem muito a caminhar ainda e que é uma das mais importantes, penso eu, a educação, como eu te falei nesse sentido da implementação da Lei 10.693, de tratar sobre a cultura afro-indígena nas escolas, né, que ainda não tem uma efetivação e que é uma das coisas mais importantes para se buscar a igualdade racial, né, que é que se pode falar nisso aqui no Brasil. Perfeito. Bom, já caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar, diante da tua base de conhecimento, das tuas vivências e dos assuntos que a gente conversou, o que mais a gente pode destacar e que você gostaria de ressaltar? Um recado para a população, de forma geral? Claro, acho que eu vou me repetir para falar o mais importante de tudo isso, que é sobre as pessoas buscarem conhecimento e buscarem informações reais sobre o que acontece e não demonizarem o que elas não conhecem, sem que realmente tenham buscado por si só, né, conhecer do que elas têm medo ou do que elas falam mal, o que elas criticam. Porque para além de, às vezes, ela poder estar praticando um crime de intolerância, de racismo religioso, ela está se privando de ter o coração e a mente mais abertos e de ser mais receptivo e de ser uma pessoa melhor, né? Enfim, eu acredito que a educação é a chave para a mudança dessa situação atual, tanto para que as pessoas do futuro já venham com a cabeça mais aberta para a compreensão de que pessoas que creem diferente não são ruins e que as pessoas que já são mais velhas agora e já têm uma concepção formada possam talvez compreender que não é como foram ensinados, né? De que religiosos de matriz africana, umbandistas, candomblecistas e quimbandeiros e juremeiros não são pessoas do mal, não estão tentando destruir a vida de ninguém e são pessoas comuns. Enfim, todo mundo merece respeito, todo mundo merece o direito à liberdade de religião. E é isso, não tem muito o que discorrer. É básico, na verdade, né? E já dando um spoiler, você também vai estar presente no podcast A História Contada por Nós, que vai destacar um evento que você participou. Adianta um pouquinho pra gente, que evento foi esse? Como é que foi essa experiência? Claro, eu vou falar amanhã com a Antônia Pedrosa e a gente vai estar tratando sobre a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial que aconteceu no mês passado, lá em Salvador, e onde a gente levou pessoas de cada estado. Cada estado tinha 3 pessoas escolhidas para levar propostas para essa reunião nacional e a gente debater, dividida em eixos de reparação, de justiça racial, enfim, para tratar e delegar, escolher propostas para serem priorizadas no Ministério da Igualdade Racial, onde a gente, enfim, deliberou e escolheu propostas que foram priorizadas e que foram levadas ao Ministério e escolheu também pessoas delegadas para representar o Estado novamente na próxima reunião que vai acontecer no mês que vem, em Brasília. E nessa última reunião eu fui escolhida como representante dos jovens de terreiro, né, do Brasil, para estar também argumentando, articulando com as pessoas e influenciando na escolha de políticas públicas que possam ser efetivas e garantir cada vez mais o direito à crença e à liberdade de religião das pessoas de ascendência africana e todas as pessoas, na verdade, do país. Está sendo um desenvolvimento bem legal e que também está influenciando e ajudando bastante no desenvolvimento da minha pesquisa e no desenvolvimento da questão como um todo, que é, por si só, muito cara para mim, que é o desenvolvimento desse direito, né, da liberdade de crença para as pessoas aqui no Brasil. Perfeito! Então, olha só, gente, você não pode perder o podcast A História Contada por Nós,
para conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais como é que foi essa experiência e adquirir mais conhecimento. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade do seu tempo e compartilhar com a gente tanta informação. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, estou à disposição. Terminamos aqui mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu conversei com a advogada Otacília Carolina, ela que falou pra gente sobre intolerância religiosa. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de acompanhar assuntos de interesse público. Então, não deixe de nos escutar pelo Deezer, YouTube ou Spotify. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau!